Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês hoje: se vocês continuarem vivendo envolvidos e enredados pelo Evangelho misturado deturpado e pervertido, se vocês continuarem vivendo, não estando na verdade do Evangelho genuíno, e se vocês continuarem vivendo também afastados da esperança do Evangelho genuíno, onde que a vida de vocês vão chegar? Onde vocês pretendem chegar com isso? Vocês acham que vivendo dessa forma, vocês vão chegar no final aprovados para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Com certeza, se você já parou para pensar nisso, você já conseguiu chegar à conclusão de que não. Você não vai chegar aprovado para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, vocês vão chegar reprovados. E isso é algo que você não deve querer para a sua vida em tempo algum. Nem para a sua vida, nem para a vida de nenhum de seus outros irmãos. Para a vida de ninguém. Então, hoje é hora de você se conscientizar disso, para que você tome a decisão certa, para que você faça hoje a sua vida dar um giro de 180 graus para mudar essa direção que você está vivendo para a direção certa, que é a direção para a qual você deve voltar para o Evangelho genuíno. Porque o objetivo dessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, é o de fazer com que a sua vida faça isso. Então, agora depende de você, da sua escolha. Você tem que escolher. Você tem que decidir de forma urgente o que você vai fazer. E isso tem que ser feito hoje, agora. Não dá mais para esperar. Não dá mais para continuar com a vida assim. Então, você tem que acertar a sua vida. Dê esse giro de 180 graus para que a sua vida volte para o Senhor Jesus, para o Evangelho genuíno, para a graça, para a sã doutrina, para a verdade, para que assim você, em Jesus, no Evangelho genuíno, na graça, na sã doutrina, na verdade, nunca mais possa se desviar dessas coisas, mas que possa permanecer alicerçado em todas essas coisas para sempre. Porque tudo isso vai fazer com que a sua vida esteja sempre se aperfeiçoando e vai fazer com que a sua vida esteja sempre se preparando para aquele dia, para que quando chegar naquele dia, você possa chegar lá com a certeza e a convicção de que será aprovado para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se acontecer qualquer coisa que seja contrário a isso, como está acontecendo hoje, então não tem como você poder ser salvo. Porque para ser salvo em Cristo Jesus, você tem que andar de acordo com Cristo Jesus e não de uma forma contrária a Ele. É essa a realidade. É isso que você tem que entender, para que assim você possa acertar. Então, chegou a hora de você começar a se conscientizar disso. Porque o que já está escrito nas Escrituras, de forma muito bem clara, serve para a sua vida hoje, para fazer com que você possa deixar essas coisas erradas, essas práticas erradas, essas coisas pervertidas que muitos pastores, bispos e apóstolos fizeram você se enredar e se envolver com elas. E
isso é como se você estivesse se prostituindo. Você estivesse agindo para com o Senhor Jesus de forma infiel. E você não pode querer isso para a sua vida. Isso é errado, é um erro do qual você tem que se consertar. E a hora de se consertar é agora. Então, é hora de você fugir dessas coisas, escapar, sair fora desses erros, dessas práticas erradas, que perverteram a sua consciência e a sua fé. Está te privando da verdade. Está te desviando da verdade. E cada vez que você vai se desviando da verdade e se distanciando da verdade, você vai cada vez mais se afundando em ruína e perdição. Então chegou a hora de você escapar disso. Chegou a hora de você dar esse giro de 180 graus para voltar para o que é certo e aprovado, segundo o Senhor Jesus, para as coisas que o Senhor Jesus concorda que estejam em sua vida. Porque você não pode mais ficar tolerando essas coisas erradas que estão pregando para você por aí nas denominações. Porque as próprias denominações em si são coisas erradas também. São tão erradas, as denominações são coisas tão erradas que o próprio Senhor Jesus não está em nenhuma delas hoje. O próprio Senhor Jesus não está em nenhuma denominação hoje. Isso você pode ter certeza. Porque se ele estivesse em denominações, ele, no mínimo, estaria consentindo com essas coisas erradas, com essas práticas erradas que se fazem ali dentro. E o Senhor Jesus não está concordando, não está consentindo com essas coisas. Não está concordando, não está sendo cúmplice, nem conivente, nem participando, nem compactuando com essas coisas. Não, ele não está. E você também, que está nele, não pode estar também. Porque você não pode ter uma opinião sobre essas coisas diferente daquela que o Senhor Jesus tem. Ou seja, se o Senhor Jesus não está consentindo com essas coisas, você também não pode consentir. Se o Senhor Jesus não é cúmplice dessas coisas erradas, você também não pode ser cúmplice dessas práticas erradas. E se o Senhor Jesus não está onde essas práticas estão sendo feitas, você também não pode estar onde essas práticas são feitas, que são as denominações. Então você tem que sair fora disso aí, escapar desse fogo que infelizmente está consumindo muitas pessoas em ruína e perdição. Então, o objetivo do Senhor Jesus hoje, com esta mensagem aqui, é te alertar sobre isso. E você tem que entender que esse alerta é para salvar a sua vida. Salvar a sua vida dessas coisas erradas, para que você possa praticar o que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus até o fim de sua vida. Até o fim de sua vida mesmo. Porque o tempo de sua carreira está chegando ao fim. Mas antes que chegue ao fim, você tem que se conscientizar disso. Enquanto você está a caminho do fim de sua carreira, você tem que parar, ver o que está fazendo de errado, dar esse giro de 180 graus para se consertar e para que assim você possa viver de um modo digno o seu Jesus para o seu inteiro agrado e viver também de um modo digno do evangelho genuíno até o fim de sua vida. Então, quando você começar a praticar isso, essas coisas, você vai começar a viver em Cristo uma vida saudável, uma vida que vai se aperfeiçoando cada vez mais, uma vida que vai fazer com que você possa chegar no final de sua carreira aprovado, por práticas certas, por fazer as obras certas, por viver pela fé de forma certa, acertando sempre por conhecer as Escrituras. Acertando sempre por conhecer as Escrituras, você vai chegar no final aprovado. Então você tem que fazer isso hoje, meus irmãos. Você tem que fazer isso hoje para o seu próprio bem. Porque essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje é para o seu próprio bem. Então, que você se conscientize disso. Que o Senhor Jesus quer o seu bem. E eu espero que você também queira para si o seu próprio bem. Então, se você quiser para a sua vida o seu próprio bem, então chegou a hora de você
voltar para o Senhor Jesus, para o Evangelho, e para que a sua vida, sim, fique firme na sã doutrina até o fim, para que nunca, em tempo algum, você possa cair de sua firmeza, mas sim ficar alicerçado e firme, com confiança, com convicção, com fé no Senhor Jesus para sempre, para que você possa olhar firmemente para Ele para sempre, para que nunca mais você possa se desviar das verdades ouvidas, principalmente aquelas que estão nas Escrituras. Então, que isso possa acontecer com você, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que foi baseado nessa mensagem aqui, que vem na parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem na parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é: achará porventura fé na terra? Meu irmão, o Senhor Jesus um dia perguntou isso, quando ele disse aquela parábola do juiz iníquo, quando aquela mulher ficava importunando aquele juiz para que ele julgasse a causa dela. E ele não queria julgar. E ela ficou insistindo para que ele julgasse a causa dela. E até um dia que ele falou que ele iria julgar a causa dela, para que aquela mulher não viesse a molestá-lo mais. Então, pela insistência daquela mulher, ele julgou a causa dela. E aí o Senhor Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então ele faz essa pergunta. Como você pode responder essa pergunta hoje? Porque essa pergunta foi feita para você também responder. Então, como você pode responder essa pergunta hoje? Achará porventura o Filho do Homem fé na terra quando ele vier? Então você tem que responder essa pergunta, porque essa pergunta hoje tem que ser feita, está sendo feita. Porque infelizmente hoje, meus irmãos, muitos estão sedimentando a sua fé, estão fazendo a sua fé ruir, se desmoronar, estão apostatando da fé, estão deixando a fé, abandonando a fé, naufragando na fé. E sem fé na vida, na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um dos nossos outros irmãos, é um desastre. A vida em Cristo acaba, porque nós temos que viver pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, sem fé, não conseguimos viver em Cristo. Perdemos o sentido de viver em Cristo. Perdemos a vontade. Perdemos a vontade de viver em Cristo. Perdemos a motivação. Perdemos a esperança de viver em Cristo. Sem fé, a vida em Cristo acaba. Tudo perde sentido. Nós morremos espiritualmente. E assim é o que está acontecendo hoje. Então, essa mensagem que o Senhor Jesus manda para as nossas vidas hoje, que eu vou ler daqui a pouco, ela tem esse objetivo de nos fazer voltar para a fé, para uma fé viva, uma fé operante, uma fé ativa, uma fé que agrade a Deus, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje, infelizmente, essa é uma realidade. As pessoas estão vivendo sem fé, sem esperança. Então, sem essa certeza e essa convicção em nossas vidas, que se chama fé, nós, infelizmente, estamos caindo em ruína e perdição. E isso não pode mais continuar acontecendo. Nem na sua vida, nem na minha vida, nem na vida de nenhum dos nossos outros irmãos. Então, a mensagem de hoje vai ser útil para que nós possamos nos conscientizar de que devemos fazer com que a nossa fé se fortaleça de novo. Fazer com que a nossa fé ressuscite em nossas vidas. Fique viva para sempre,
para que assim possamos prosseguir com perseverança a carreira que nos foi proposta, para que possamos olhar firmemente pela fé para o Senhor Jesus até o fim de nossa carreira. Então, eu vou ler essa mensagem daqui a pouco, mas antes eu vou ler um texto aqui das Escrituras. Aliás, são dois versículos aqui, alguns versículos aqui das Escrituras, que está aqui na Epístola de Judas. E esses dois textos vão falar um pouco sobre a fé. Porque esse é o tema da mensagem de hoje, fé, falar sobre essa questão. Então, eu vou ler aqui esses dois textos aqui que está na Epístola de Judas. O primeiro eu vou ler agora. E ele começa assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, meus irmãos, a exortação que Judas faz aqui para os irmãos é que eles deveriam, de forma diligente, de forma séria, ou seja, com seriedade, fazer com que eles pudessem batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, meus irmãos, hoje essa palavra serve para as nossas vidas, para que possamos batalhar diligentemente pela fé. Porque ao batalharmos pela fé, vamos fazer com que essa fé seja uma fé viva e operante em nossas vidas. Nós temos que batalhar pela fé, para que essa fé não morra em nossas vidas, mas sim que ela continue viva, continue ativa e operante, para que essa fé seja vista e constatada pelas obras, porque é pelas obras que devemos mostrar a nossa fé. Só pelas obras conseguiremos mostrar uma fé viva e operante em nossas vidas, uma fé que permaneça em nossas vidas, nos estimulando a viver uma vida em Cristo, que seja uma vida agradável ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que batalhar diligentemente pela fé. Essa é a exortação que nós devemos seguir hoje. Devemos aceitar essa exortação, para que, ao aceitarmos essa exortação, possamos viver diligentemente batalhando pela fé, sempre, todos os dias. Como bons soldados de Cristo Jesus, temos que batalhar diligentemente pela fé até o fim de nossas vidas, para que assim essa fé nos conduza, possa nos conduzir em triunfo, sempre seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso é o que nós devemos entender hoje através nesse texto das Escrituras. E agora eu vou ler aqui o segundo texto. Está escrito assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, meus irmãos, mais uma vez vai falar sobre a fé. Porque da mesma forma que devemos batalhar diligentemente pela fé, temos também que nos edificar na nossa fé santíssima. Ou seja, temos que nos fortalecer, temos que estar firmados nessa fé, alicerçados e firmes na fé, nessa nossa fé santíssima, para que assim possamos continuar orando no Espírito Santo, nos guardando no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Tudo por causa de estarmos alicerçados e edificados na nossa fé santíssima. Essa fé tem que ser santíssima. Então, não podemos nos desviar da fé. Não podemos apostatar da fé. Não podemos naufragar na fé. Não podemos perder a fé em tempo algum. Pelo contrário,
temos que fazer essa fé em nossas vidas ir crescendo dia após dia, sobremaneira, ou seja, além da medida. Então, meus irmãos, esse é o estímulo que tem que ser dado para a nossa fé hoje, para que ela possa continuar crescendo e cada vez mais crescendo sobremaneira, para que em nossas vidas essa fé permaneça até o fim. Para que assim nós possamos chegar no final de nossa carreira sendo fiéis, porque vivemos pela fé santíssima, firmados na fé santíssima, e vivemos batalhando sempre pela fé. Então nós devemos viver, acima de tudo, pela fé, meus irmãos. Então nós devemos entender essa palavra hoje, para que possamos nos firmar na fé cada vez mais. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Achará porventura fé na terra? E essa é uma mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Então eu vou ler essa mensagem aqui agora para todos nós. E ela começa assim. Está escrito, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meu irmão, quando o Senhor Jesus voltar, se ele não achar fé na terra, isso significará que será impossível ele encontrar alguém na terra que esteja de fato e de verdade agradando a Deus, porque é necessário para qualquer pessoa que se aproxima de Deus que ela creia pela fé que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sim, meu irmão, se quando o Senhor Jesus voltar, ele não achar fé na terra, ele não vai encontrar ninguém que entenda pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está escrito, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Meu irmão, se quando o Senhor Jesus voltar, ele não achar fé na terra, isso significa que ninguém estará realizando obras. E se ninguém estiver realizando obras, isso significa que a fé sem obras, por si só, em cada pessoa, está morta. Daí se pode perguntar, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Meu irmão, se quando o Senhor Jesus voltar, ele não achar fé na terra, isso significará que ele não vai encontrar ninguém com confiança e certeza absoluta em coisas que se esperam, e ninguém com confiança e convicção absoluta de fatos que se não veem, de forma que a fé em cada pessoa será apenas com hipocrisia e fingimento. Está escrito, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Meu irmão, não seria por este motivo e por outros mais que o Senhor Jesus disse que quando ele voltar achará porventura fé na terra? Porque quanto mais as pessoas se deixam envolver e se enredar por espíritos enganadores e ensinos de demônios, a fé deles começa a naufragar, até se afogar e morrer nas águas, a ponto de não mais existir e nem de ser mais achada por ninguém hoje, e principalmente pelo Senhor Jesus naquele dia. Está escrito, todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Meu irmão, hoje não podemos fazer parte da maioria das pessoas em quem a fé está morta, porque devemos, sim, viver pela fé
e guardar a fé até o fim de nossa carreira, para que nunca, em tempo algum, sejamos iguais a todos aqueles que hoje retrocedem para a perdição, mas sim que sejamos, de fato e de verdade, da fé para a conservação da nossa alma. Meu irmão, não importam quais sejam as circunstâncias que aconteçam conosco no tempo que resta de nossa peregrinação, a nossa fé tem que continuar crescendo sobremaneira em cada um de nós, para que a nossa fé permaneça viva, ativa e operante, de forma que pela fé possamos continuar perseverando e prosseguindo em olhar firmemente para o Senhor Jesus, para que pela fé sejamos fiéis a Cristo até a morte. Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje é nos estimularmos para que possamos fazer com que a nossa fé permaneça viva, permaneça ativa em nossas vidas. Então, nós devemos fazer isso hoje. Nós devemos nos conscientizar para fazermos isso hoje, para que assim possamos prosseguir pela fé, vivendo pela fé, sem nunca se apostatar da fé, sem negar a fé, sem desistir da fé, sem naufragar na fé, sem fazer com que a nossa fé esteja sendo sedimentada, ou seja, esteja se afundando, esteja se destruindo aos poucos. E essa é uma realidade que está acontecendo hoje. O Senhor Jesus está vendo isso. E foi por esse motivo que Ele enviou essa mensagem para as nossas vidas hoje. Para que, ao ouvirmos essa mensagem, possamos entender isso. Para que possamos sair desse erro. Para que possamos consertar esse erro. Para que possamos, novamente, colocar a nossa fé em ação, em prática. Para que, pelas obras, a nossa fé possa ser vista. E ser vista como uma fé operante, uma fé viva, que produz resultados em nossas vidas. E o resultado que a fé tem que produzir em nossas vidas é o de nos manter com os olhos fixos no Senhor Jesus, para que possamos olhar firmemente para o Senhor Jesus até o fim. Para que, ao olharmos para o Senhor Jesus pela fé, possamos imitar e praticar os exemplos que Ele nos deixou, para que possamos seguir os passos dele. E para seguirmos os passos do Senhor Jesus, temos que seguir pela fé. Então, temos que ter essa fé, temos que ter essa convicção, temos que ter essa certeza em nossas vidas. E não podemos deixar a fé naufragar, não podemos apostatar da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus com a sua vida, tenha fé em sua vida. Tenha uma fé que faça com que Deus possa se agradar de você em todo o tempo, até o fim. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem séria, importante para a sua vida, de muita relevância para a sua vida, principalmente no que se refere à fé, porque não podemos deixar a nossa fé se acabar, se perder. Ela tem que permanecer em nossas vidas. Ela é aquilo que nos motiva a viver em Cristo. Então, vamos estimular a nossa fé, para que ela seja constante, para que ela seja uma fé que permaneça em nossas vidas. Uma fé firme, inabalável. Tem que ser uma fé firme, inabalável até o fim. Não importa quais sejam as circunstâncias. Não importa o que aconteça no mundo. Não importa nada. Nós temos que superar tudo. Nós temos que viver, acima de tudo, pela fé em Cristo Jesus. Então, que essa mensagem sirva para nós nos edificarmos na nossa fé santíssima. Fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos e tem que permanecer conosco para sempre. Então, que nós possamos fazer com que essa fé possa continuar conosco dessa forma, da forma que possa
agradar a Deus sempre. Então que seja assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.